bem-vindos. Professor Calixto aqui, mais uma quarta-feira, 9 da noite, especial. Tá, hoje o convidado aqui dispensa apresentações, mas mesmo assim, para quem não conhece, eu vou trazer algum histórico. E a importância de nós fomentarmos essas lives é porque nós acreditamos que um bom bate-papo com pessoas de valor, muitas vezes tem mais valor do que um MBA. Certa vez, quando eu fiz um mentoring com a Abílio lá no LEAD, o LEAD é o grupo de jovens empresariais do João Dória, e algumas coisas que ele trouxe, que ele contribuiu, era uma mesa com 10, 15 pessoas no máximo, a gente não ouvi em lugar nenhum, não ouvi na faculdade, no mestrado, porque simplesmente é a vida como ela é, não como diria Nelson Rodrigues. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa super especial, que é um executivo da área de finanças, logicamente orientado para resultados, com mais de 30 anos de experiência em gestão de negócios, finanças, controle, cadeia de suprimentos, nas indústrias químicas, mineração e têxtil. Cleiton Bernardes. Cleiton, seja muito bem-vindo, é uma honra te receber aqui. Professor Calixto, boa noite, muito obrigado por essa oportunidade. Já nos conhecemos há alguns meses e estar aqui essa noite podendo compartilhar um pouco do aprendizado que eu tive com você e com a professora Andréa, que também creio que está nos assistindo. Sim, sem dúvida. Poder, inclusive, dizer como é o dia a dia no mundo corporativo, na visão de um CFO. Então, para vocês que não sabem, além de ser CFO, ou seja, uma pessoa totalmente aplicada a finanças, mas com abstração, que consegue também navegar muito bem com times, a gente vai falar sobre isso. O Cleiton é musicista. Cleiton, vem um pouquinho para o lado, só para o pessoal dar uma olhada no seu piano, para você ver que realmente, olha que bacana, gente. Então, assim, de novo, o mundo corporativo e as artes têm muito que aprender um com o outro, tá? E eu quero aproveitar esse momento para dar boas-vindas ao Baltazar, executivo da Siemens, Arthur Bernardes, Benilton. Se eu não lembrar a empresa de alguém, vocês me perdoem, tá, gente? Aos poucos eu vou retomando. Cláudio Silos, do Grupo Cifra. Cláudio, saudades de você. Cristina, Davi Alegre, do GPA, muito bom. Marcelo, Maria Barreto, Maria Mônaco, Valmir, sejam muito bem-vindos. E aí eu gostaria de abrir, não sei se você está com o seu copo d'água aí, Cleiton, ou se você está com uma tacinha de vinho. Opa! Então vamos, todos que estão aí com vinho, nada melhor do que uma boa taça de vinho para a gente contar algumas histórias. Vamos brindar, tchim-tchim. Tchim. E eu gostaria de começar assim, Cleiton, perguntando para você saber um pouco mais do Cleiton, o Cleiton pai, o Cleiton marido, enfim, porque assim a experiência que eu tenho com os executivos, que um executivo bem-sucedido verdadeiramente começa com uma família, não é? Porque a vitória particular, ela precede a pública. E eu queria saber como que você enxerga essa questão, quer dizer, toda a questão do work-life balance, a sua vida de executivo, que certamente tem uma carga considerável, mas você poder manter o equilíbrio com a sua família, como que é isso para você? Muito desafiante. Boa, boa. Não tem receita do bolo. Uhum. O dia a dia vai te dando pistas de como driblar melhor família e trabalho ao mesmo tempo. Eu imagino. Tem aquele velho ditado, né? Se existe algum homem bem-sucedido, seguramente tem uma grande mulher por detrás. Olha que interessante, não? Muito bom, E, muito bom. obviamente, filhos
que te apoiam. Sim. 31 anos de casado, 32 anos de experiência profissional, filho de 28 anos, que está participando aqui, você mencionou Arthur Bernardes, na verdade é o meu filho, tá? Opa, Arthur, seja muito bem-vindo, hein? Minha filha de 25 anos, a Gabriela, e a minha esposa. Gabriela. Altos e baixos numa família, quem não tem, não é, Verdade. né? E Uhum. existem esses altos e baixos porque é ela que traz o aprendizado e o amadurecimento. Nos últimos 15 anos da minha vida profissional, eu viajei muito. E até hoje Uhum. parei faz 6 meses por conta da pandemia. Mas, Uau. de regra, sempre uma semana por mês eu não estou em casa, tá? Na Cadan SA virou uma regra uma vez por mês, eu viajo para a fábrica na região norte do país, mas na empresa anterior, onde eu fiquei 17 anos, eu viajava mais. Uau, mais? Eram 2 semanas por mês entre estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, além das viagens internacionais, tá? Hum, A família se acostuma. Se acostuma. A família se acostuma e entende o porquê você faz isso. Quando você volta para casa, o sabor é maior e mais Olha, gostoso. que interessante, não, Cleiton, quando você traz isso, e até quero compartilhar com todos os participantes aqui, que a família entende, não é? Porque ela entende o porquê. Quer dizer, gente, cada vez mais, sem sombra de dúvida, seja com a nossa família, seja com o nosso time, seja com os nossos pares, seja para cima, o fundamental é cada vez mais você falar I have a dream, quer dizer, o porquê das coisas, não apenas o I have a plan, o que tem que ser feito. Quer dizer, a família entendeu o propósito daquilo, comprou essa ideia e fez esse sacrifício e recebe uma recompensa, como o Cleiton bem disse, no retorno dele, matando as saudades, não? Sim, o mais gostoso é quando você começa a ter filhos que iniciam também uma carreira profissional, o papo muda dentro de casa. Então, além de você ser o pai, você começa a entender que você também pode ser um amigo do seu filho, um amigo da sua filha, e por que não, um mentor profissional. Queira ou não, a gente acaba tendo 20, quase 30 anos de experiência, além dos filhos. Então, interessante quando eles voltam do trabalho com a cabeça quente, com algum problema com o chefe, com colegas de trabalho, e aí você está de fora do assunto. Então, é até divertido, muitas vezes, você É verdade. Muito bom. tentar, naquele momento, ser sério, né? Porque muitas das vezes você quer rir daquela situação que você ouviu, mas tem que ser levado a sério, porque nós também passamos isso no dia a dia do trabalho, e com certeza um mentor meu, muitas vezes, algo que eu conto para ele, ele também dá risada de mim, porque fala assim, Cleiton, Onde você menos. estava, né? Para Você menos. isso. Então, esse compartilhamento é engrandecedor, tá? Ah, eu imagino e ouvir de uma pessoa como você, enfim, de uma geração que tem todos os valores da família bem fincados e como você conduziu isso, realmente assim é uma aula e eu acho que a família é a mola mestra da sociedade, sem dúvida, né? Uma família funcional produz uma sociedade funcional e fantástico, Cleiton. Inclusive, eu quero aproveitar agora para dar mais um oi. Estão chegando novas pessoas aqui.
o Cláudio Fernandes, do RH da Cifra, a Carla. Gente, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas eu gostaria de convidá-los para fazer uma pergunta para o Cleiton via chat, tá? Quem tiver inspiração, quem tiver alguma dúvida, aproveita aí, que não é todos os dias que a gente tem aí uma pessoa desse calibre à nossa disposição. Eu queria saber se todos estão vendo a gente bem, tanto o professor como o Cleiton. A imagem está boa? Está tudo bem? Está aparecendo o professor, o Cleiton? Tá, então tudo bem, que mandaram um chat aqui falando, eu não estou vendo o Cleiton muito bem. Aí eu falei, será que é a configuração? Se vocês estiverem vendo, se estiver com algum tipo de probleminha, por favor, manda no chat que a gente ajusta, tá? É 912. Ah, agora voltou, agora o Cleiton, tudo bem. Cleiton, ok. Então tá bom. Agora estamos nós dois, Cleiton, só estava aparecendo o seu áudio. Muito bem. Calixto, apenas para complementar rapidamente essa pergunta, no corporativo, a gente é desafiado a tomar decisões diárias. Verdade. E tomar decisão não é fácil. Não. Agora, torna-se quase impossível tomar decisão se você emocionalmente não está equilibrado. Tá? Então, eu estou colocando essa questão porque como a família tem um peso importante, se não fundamental. Quando eu falo a família, pode ser o pai, a mãe, o primo, a esposa, o esposo, filhos, netos. Exatamente. De repente a avó, né? Não teve pais, vive com os avós. Né? Com certeza. Esposo que te dá aquele beijo carinhoso. Isso é importante para te empoderar de uma forma humilde a exercer a sua função na empresa. Porque enquanto nós estamos lá, nós estamos, nós não somos, né? Boa, boa. Eu acho que a grande pegada, principalmente agora nessa questão da Covid, onde as emoções estão muito afloradas, o quão é importante esse aspecto. Tá? Não, sem dúvida, Cleiton. Acredito que nós sabemos que a República, né, tem várias macroinstituições, tem a religião, tem a escola, tem aí todos os formadores que se esforçam, né, para criar uma sociedade melhor, mas, na minha opinião, eu concordo totalmente com você, uma das principais, se não a principal, a que exerce uma liderança até social, sem dúvida, é a família. E até aproveitando esse gancho, família, criação, pais, mãe, né, avós, eu fico imaginando o seguinte, Cleiton, são mais de 30 anos, né, de experiência em gestão de negócios, finanças. Da onde veio essa paixão? O Cleiton, quando era pequenininho, ele já era fixado por números. Como que é? Como que você descobriu isso, né? Porque, assim, parece que o cara é bem-sucedido da noite para o dia. Mas como que foi essa conexão sua com o mundo das finanças para chegar aí a ser um CFO de uma das empresas mais importantes do país? Olha, isso foi uma construção, é um processo. Aos 18 anos, eu particularmente não sabia o que fazer. Uau, não sabia o que fazer. Então, gente, desculpa te interromper, Cleiton. Se você está aí do outro lado, às vezes se sente vazio, ou às vezes você até está bem colocado, mas você sente que não encontrou o seu lugar, não se preocupe. A sua hora vai chegar, só não pare de procurar. Desculpa a interrupção, tá, Cleiton? Claro. E eu fui fazer um curso de humanas, eu fui fazer um curso de filosofia. Filosofia. Então, 18, 19 e 20 anos. Com 21, eu falei, bom, estou formado em filosofia, mas como vou me manter vivo? Ah, imagino, não, era, imagino. A opção seria, vou ser professor,
como segunda opção, sim, como primeira, não. E foi um pouco por exclusão. Bom, eu não quero ser engenheiro, eu não quero ser médico, eu não quero ser advogado. Então, eu vou fazer economia, ainda com um viés muito acadêmico. Sim, sim. E já no primeiro ano da faculdade, eu descobri que existia o mundo da auditoria. E a partir daí eu segui. Tá? Então, desde 1988, na Deloitte, uma das 4 grandes empresas de auditoria, eu iniciei minha carreira e fui fazer ciências contábeis. De ciências contábeis, depois, aí, pós em controladoria, pós... Aí já estava apaixonado, né? Já estava amando, já está... Eu gostei, eu aprendi a gostar. Esse é o... Olha, né? Não era inato, já desde criancinha, eu tenho a minha cunhada que desde criança ela falava, eu quero ser dentista, e ela é dentista hoje. Eu não tinha. interessante. Então, foi uma construção, foi um processo, e aí a paixão por isso também levou um tempo, porque quando você começa na faculdade, você está mais focado no hard skill, É que é verdade. técnica, e você, para conseguir um emprego naquele momento, você tem que mostrar uma técnica, você tem que mostrar que sabe fazer na área de finanças, que você sabe fazer conta, que você sabe, enfim, analisar um investimento e assim por diante. E a paixão pela gestão, uma combinação, né? Paixão e gestão, gestão está mais ligado à administração, paixão, temos aí diversos conceitos para ela. A junção delas, na prática, ela nasceu pela necessidade. Ela nasceu do momento em que você, pelo hard skill, começa a ser promovido e chega naquele momento que você fala, como que eu lidero pessoas? Uau, aí é o ponto, hein? E aí você fala, bom, vou ter que começar a minha carreira do zero outra vez, porque na faculdade a gente não vê essas coisas. Você não Não, na graduação, você não vê na pós-graduação, você não vê isso no mestrado, nem no doutorado. Isso você aprende na prática, né? E nos erros e nos acertos. eu acredito, não sei, me corrija se eu estiver errado, que nessa hora você foi buscar um pouco do filósofo, porque eu vejo assim, né, falando um pouco como conselheiro, cada vez mais as empresas, principalmente as big techs, as grandes techs, né, e estão buscando para os seus conselhos de administração, olha que interessante, uma cadeira para um filósofo, uma cadeira para um historiador, porque esses caras, de certa maneira, eles conseguem colocar uma lente no mundo diferente do que o pessoal de exatas. Não porque eles são melhores, mas porque a verdade hoje ela é tão complexa e o business precisa conectar pontos que até então eram inconectáveis, não é mesmo? E aí, a partir disso, surgiu uma inovação. Esses dias eu estava conversando com um amigo, um executivo, ele falou assim, olha, a melhor definição de inovação que eu já encontrei, inovação é a água que encontra uma brecha por onde entrar. E é verdade, gente. Pensa em todas as inovações que nós estamos vivendo, elas vieram de uma brecha ali no sistema e que, em virtude daquela brecha, que normalmente o grande player desprezou, então a gente pega, por exemplo, os grandes canais, Globo, SBT, imagina, se você falasse para eles de Extreme, eles iam dar risada da sua cara, mas um viu aquela brecha, passou ali, a água entrou ali e foi, abriu um mercado, mercado livre. O que eles fazem? O Mercado Livre, basicamente, eles desburocratizam a venda para um pequeno empreendedor, para aquela pessoa que quer vender um PlayStation. Se você quer vender uma pulseira, você coloca aqui, eu anuncio para você
eu entrego para você, e outra, se você quiser, você não precisa nem se preocupar com a postagem. Eu envio etiqueta para você, você cola, você vai lá no correio. Quer dizer, de novo, ele enxergou uma brecha. Então, assim, essas brechas que são desprezadas por aqueles que estão não monopolizando, mas estão liderando o mercado, são desprezadas e essas pessoas, esses outliers, que podem ser artistas ou não, que têm uma visão diferente, enxergam de maneira mais fácil. E aí eu volto para a pergunta, quando você se deparou nesse ponto, não, com a questão do e aí, como lidar com pessoas? Por acaso você foi buscar a ajuda do Clayton, filósofo? Como que foi isso? Olha, óbvio, sempre busquei pesquisar os estudos, mas eu sempre busquei aconselhamento com Hum, pessoas com mais tempo de profissão corporativa ou fora do corporativo. muito interessante. Mentoring, né? Informal ou formal? Informal, formal, eu tive, felizmente, alguns chefes com viés mais no hard skill, mas eu também tive chefes, não é a palavra correta, líderes, Sim. com viés mais no soft skill, que me direcionaram para balancear esses dois pontos, Quer dizer, os relacionamentos, não, Cleiton? os relacionamentos. Passado anos e mais anos, óbvio, não é perfeito. A gente ainda erra, muitas vezes a gente toma algumas atitudes um pouco mais ásperas, às vezes, um pouco rudes, Normal, não somos humanos. mas esse aprendizado, essa maneira de focar no ser humano, como ele é, e a forma como ele se comunica com você, Hum, é que tem permitido encontrar meios de uma comunicação melhor. Exemplo, eu sou lógico matemático, espacial, e eu tenho funcionários, tenho colaboradores, tenho chefes que não necessariamente são lógico-matemáticos. Então, qual é o ponto de equilíbrio da minha parte e da outra parte para que a comunicação da liderança e do feedback da liderança traga um proveito efetivo para a empresa? Porque eu acredito no seguinte: todo o tempo que você dedica à empresa, você precisa ter um add value. Então, como financista, eu sigo muito aquela teoria do economy value added, que é a economia do valor agregado. Traduzindo isso para o mundo de pessoas, Por favor, que eu sou essas pessoas. como o seu relacionamento com essas pessoas vão agregar valor para você como pessoa, para ela como pessoa e para a organização que nós estamos ali trabalhando. Fantástico. A organização como um todo é para resultados tangíveis e para os intangíveis. Os Hum, são aqueles onde o ambiente de trabalho é um ambiente, mesmo com pressão, mas você se sente Sadio. sadio. Bem, é verdade. Não, isso aí tem até toda a questão do Great Place to Work, cada vez mais toda a cadeia, né, os stakeholders olhando muito para isso, para a saúde, quer dizer, não é só a pessoa estar ali, né? Ela pode estar ali, mas ela pode estar com presenteísmo. O cara tá, mas só tá a carcaça, não tá bem, não tá feliz. E é interessante isso que você falou, e eu concordo totalmente, ou seja, a pessoa está plenamente naquela situação.
Isso me leva até um outro questionamento, Cleiton, se você me permite. Mas antes de eu fazer essa outra pergunta, eu quero saber, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Gente, alguém gostaria de mandar alguma pergunta? Por favor, envia no chat, tá? É só você digitar aí e eu leio para o Cleiton e ele vai responder com todo prazer. E aí, assim, eu fico pensando, né, Cleiton? De novo, o dia a dia não é fácil para ninguém, independente da posição, é pesado, é um mundo que muda freneticamente e a gente procura se adaptar, deixar o tio Darwin agir, né? A questão da evolução. Mas a curiosidade que me vem assim para todo grande líder que eu converso é como que você faz, Cleiton, como que você lida com a sua automotivação? Quer dizer, nós não somos super-homens, né? A gente tem os dias de alta, de baixa, mas a gente precisa estar, na maioria dos dias, bem para encarar os desafios. Como que o Cleiton faz para se manter com fome, para encarar os desafios no day by day, se manter automotivado? Conta aí o segredo, por favor. Tá. Quando eu comecei a carreira, como qualquer um de nós, é muito gostoso você receber aquele tapinha nas costas, né? Legal, bacana, isso que você fez foi muito interessante, parabéns, continue sempre assim. E mesmo lá atrás, um dos meus chefes, líderes, ele falava, Cleiton, a cada momento da sua carreira, você vai se tornar cada dia mais solitário. E eu falei assim, como? Como assim? Ele falou, Cleiton, porque vai chegar um certo momento quando você exercer menos hard skill e mais soft skill, as pessoas que estão acima de você, você vai estar mais respondendo para acionistas, para alguma corporação lá fora, e a maioria é faca na caveira. É faca na caveira. Muito bom. É isso aí, concordo totalmente. Teor e grau. Eu, nesses 32 anos, eu trabalhei 19 anos na escola americana. E escola americana é faca na caveira. O que eu quero dizer com isso? Esse ano você performou, foi nota 10, recebeu um bônus de X salários. Ano seguinte, você foi um desastre. Friamente, eles te trocam, né? Via de regra. Via de regra. O europeu, quando eu fui trabalhar com europeu suíço, eu me deparei com uma escola um pouco diferente. Você, num ano, performou muito bem, recebeu X salários de bônus, no ano seguinte você foi mal, ele vem, conversa com você e te dá uma, duas, três chances até. Óbvio, eu também vi nos mais de 10 anos na escola suíça, belga, um pouquinho da alemã, eles também, pela necessidade da lucratividade, do aumento da riqueza, seguirem um pouco mais esse viés do resultado de curtíssimo prazo, e não do longo prazo. Então, como que você encontra automotivação? Você tem que se reinventar. Tá? Num certo momento da carreira, você tem que assumir que a partir de você, é que a sua equipe vai para frente ou vai para trás. E você não vai ter ninguém em cima te dando um apoio. Eles vão cobrar resultado. Ponto. A grande questão é como você fazer o filtro
e mudar a linguagem do só resultado financeiro para uma equipe que precisa dar o resultado financeiro e, ao mesmo tempo, se sentir motivada. Fantástico. Eu participo lá no Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, eu estou no Comitê de Educação Continuada Que legal. dos CFO certificados. Hoje, no Brasil, são 157 CFO certificados. Uau, pensei que fosse mais, não? Hoje, o IBEF no Brasil tem 1.000 associados, dos quais 157 são certificados. Essa Tá. certificação, ela passa por alguns critérios, que é Sim. tempo na função de CFO, se tem uma pós-graduação, se você fala uma segunda ou uma terceira língua, e aí você passa por entrevistas, por um comitê, e dali para frente você tem essa certificação. Como no IBGC, também tem lá no Instituto Brasileiro, Uhum. essa certificação para conselheiro, seja conselheiro de administração ou conselheiro fiscal. O ponto é que nós estamos criando lá uma grade curricular para dar seguimento a essa certificação. E na pesquisa, apareceu como dos top 5 a maior necessidade desses CFOs já certificados foi a palavrinha accountability. Quer dizer, senso de dono, ownership. Exatamente. E na pesquisa, teve duas derivações. Como o CFO ter esse espírito de accountability, de ownership, de dono do porco, né? E, ao mesmo tempo, transmitir isso de forma empoderada para a sua equipe, e a sua equipe comprar essa ideia. Então, eu acho que o grande desafio hoje, eu vejo, principalmente na Covid, que passamos aí alguns meses nos vendo apenas por vídeo, como fazer com que você leve para cima, metaforicamente falando, o resultado esperado pelo acionista, por aquele que colocou o dinheiro na mesa, e, ao mesmo tempo, alguém que está em casa com o filho chorando, com espaço reduzido de trabalho, com problema de conexão, fazê-lo dar esse resultado e, no final do dia, falar assim, que legal, eu Estou trabalhei, feliz. eu adicionei valor para mim, para a empresa. Tá? Cleiton, fantástico, fantástico. Você sabe que, inclusive, essa pergunta trouxe uma pergunta do Davi Alegre aqui, um executivo do GPA, e ele também é de finanças, conheço ele, é um amigo querido, inclusive depois, se vocês quiserem, conecto vocês dois. Com certeza. E ele está falando assim, Cleiton, desculpa, via varejo. Ô, Davi, me perdoa, via varejo. Tá? A cabeça do professor hoje foram 5 aulas. Via varejo, me perdoe. Inclusive, ele foi uma das peças fundamentais aí nesse processo da Via Varejo, que a gente presenciou de capitalização e tudo mais, alguns meses atrás. E ele fala assim, Cleiton, gostaria de saber o que tira o sono de um CFO. Sabe aquela expressão cash is the king? Eu acho que é essa expressão. Se você não tem dinheiro no caixa para pagar a conta, e se você está com uma inadimplência alta, é muito complicado. Tá? E um CFO de mineração, eu diria que ele tem uma preocupação a mais. Barragem. Ai, meu Deus, barragem, nós brasileiros Nós conhecemos temos bem. 3 grandes barragens de minério. Então,
como CFO, eu também dedico meu tempo junto com o gerente de operações e com o engenheiro de minas e com a geóloga para saber se as declarações de estabilidade, se os pesômetros, se os instrumentos de medição estão nos níveis normais ou se estão em níveis de alerta. Porque isso tira o sono. Eu imagino. Sono e muito mais que o sono. Então, Muito mais, porque a Vale ela pode fazer toda a propaganda e restituir 2, 5, 10 vezes, mas o dano causado à imagem dela, esse realmente é irreparável, né? E é uma coisa que parece que a sociedade, ela realmente, e com razão nesse caso, né? Porque nós acompanhamos e sabemos tudo como se desenrolou, é uma culpa sem possibilidades de absorção em nenhum momento. E aí até o Davi complementa aqui, ô Cleiton, obrigado, Cash is King, concordo totalmente. Muito bom mesmo. O Davi é um querido, mais uma vez, Davi Alegre, Davi Varejo, tá? Então vamos lá. Ó, tem um outro, eu não sei se você quer complementar algo, se eu te cortei, me desculpa, Cleiton. à Tá. vontade. Vamos em Assim, eu fiquei analisando, né, o seu currículo aí para poder trazer uma live mais atrativa e explorar os melhores pontos, e eu percebi que você já trabalhou com times de vários tamanhos, né, assim, e aí eu pergunto, como que é para você? Tem alguma diferença? De repente você está numa empresa XPTO, que você tem um time de um tamanho X, e aí você está numa outra empresa com um time de tamanho 3X. Como que é isso para você? Muda? Não muda? Qual que é o sentimento? Vamos lá. Tamanho não é documento, ok? Opa, essa é boa. Mais do que a quantidade de pessoas, eu acho que o maior desafio é a questão qualitativa. A cultura e o tipo de pessoa com quem você vai se comunicar. Então, Tá. por exemplo, experiência que eu tive na Inglaterra durante 11 meses, como trabalhar com o inglês. Uau, essa eu quero ouvir. O inglês, ele não gosta de fricção, então ele evita falar de problemas. Hum, Ele gosta de ser o lorde, de ser é, uma pessoa educada, mas quando você põe na mesa um assunto de forma mais firme para uma decisão, se ele não se prejudicar, ele aceita. Ele não te confronta diretamente. interessante. O belga, a gente trabalha hoje com belga. Belga vem para bater. Esses aí declaro, vamos lá. Né? Primeiro round e vamos embora. Aqui no Brasil, nós temos muitas culturas. Então, exemplo, hoje nós estamos trabalhando mais com o pessoal do Norte. O pessoal do Norte, eles são muito prestativos. Então, se você os orientar de forma correta e minuciosa o que fazer, eles vão te entregar o que você pediu ou solicitou. Muito interessante Não isso. quer dizer que possa sair dali alguma coisa adicional. Então, diferente aqui em São Paulo, onde a gente, às vezes, fala metade da frase, a outra parte complementa e segue. Então, mais do que ter uma quantidade de pessoas... Óbvio, se você tem 30 reportes para você, tem 5, tem 10, tem 15, óbvio, você acaba tendo menos tempo com as pessoas. Mas acho que a habilidade de ter um mindset onde você
está falando com uma pessoa que é intrapessoal e interpessoal, e você é lógico-matemático. Então, você precisa respirar fundo e dar aquele tempo da pessoa se expressar e tentar concluir com ela, né? Do que, se fosse um outro lógico matemático, você simplesmente fala assim, 60 segundos, me dê a sua percepção. Pum, ela veio, né? Então, eu aprendi isso, eu confesso que, não com essas palavras, mas outros estereotipos eu já tinha visto antes, como, por exemplo, a metáfora de quem é o tubarão, de quem é o gato, de quem é o lobo, Ah, sim, verdade. Aham. a águia, e até com a Andrea, nós somos mais a fundo na questão como você é e como são seus pares. Então, nós tivemos a oportunidade de ter aí 30 líderes da empresa no mês de agosto, e nós fizemos esse curso e foi interessante, onde pelo menos nos trouxe a consciência em saber como é o nosso próximo. Às vezes o meu Hum, subordinado, o meu colega, como eu devo melhorar a minha comunicação. muito legal Ele isso. precisa melhorar para também me atender, né? Porque Muito interessante. nós aprendemos uma só linguagem no mundo corporativo, que é aquele. Você tem 60 segundos no elevador para passar a sua melhor mensagem para o CEO da empresa, convencê-lo e pegar a aprovação dele. Né? É essa mensagem que a gente recebe no dia a dia da empresa. Porque senão eles colocam no mudo, passam a impressão que estão te ouvindo e você não consegue nada com eles. Muito Né? bem colocado. E eu acho que quando você traz dois pontos, não quer dizer com quem que eu estou falando, e aí esse com quem a gente leva também para onde, né? Quer dizer, qual cultura eu estou inserido e na sequência qual é o perfil, qual é o mindset da pessoa que está à minha frente. Quer dizer, eu considerando essas duas variáveis, a cultura e o perfil, eu vou conseguir navegar melhor e atingir os meus objetivos. Gente, está dando 45 minutos de live. Eu olhei agora, olhei até duas vezes assim de rabo de olho, passou muito rápido, não dá nem para acreditar. E antes da gente encerrar, eu queria assim saber um pouco como que é o seu dia a dia, né? Como CFO na Cadan. E eu digo assim, o dia a dia, claro, acredito que tenha muita análise, não é? Muitos números, mas assim, como que você conduz a questão de você em relação às pessoas, à empresa, à cultura, para dar uma flexibilizada, para deixar o day by day mais colorido, digamos assim, mais friendly, mais cool? Como que você procura fazer isso como CFO da Cadan, Clayton? A Cadan é uma empresa enxuta, então você às vezes está na defesa, às vezes está no meio de campo e às vezes no ataque. Muito. Uhum. No mesmo dia, você fala português, fala inglês, fala espanhol, atende todos os Estados Unidos, atende um conselheiro do Banco do Brasil, outro conselheiro do BNDES. Os assuntos, eles vão desde uma coisa mais simples, como um limite de crédito ou uma contingência fiscal, como barragem de mineração, e uma Interessante. reunião com a fábrica, onde você fala com o motorista. Né? O que eu acho muito legal, porque você consegue ter um range grande, né? E
os assuntos, quando uma empresa fica muito grande, você acaba se focando mais na sua área. Quando você está numa empresa de médio porte, você está falando com o RH sobre um assunto de folha, negociação sindical. 10 minutos depois, você está tratando da logística, que responde para a área financeira, na questão da balsa, que sai lá do Rio Jari e vem para Belém. Olha, que Está interessante. falando do recinto alfandegado lá no Porto, porque queimou uma câmera e o fiscal da Receita Federal quer que o link da internet funcione no meio da mata. E tem um navio que chega que vai para a Europa. Né? E tem pagamentos para serem aprovados. E aí chega seu tesoureiro e fala assim, tal cliente não pagou, vamos falar com ele, o que está acontecendo? Aí vem o pessoal de vendas e pede uma formação de preço de venda para uma operação especial de consignação. Aí o gerente da Bélgica, cujo armazém fica na Itália, pede uma reunião porque está com diferença de estoque. Então, o dia, ele... E aí você tem a auditoria chegando e o orçamento para fazer. Então, a quantidade de assuntos são grandes. Aí você fala assim, como que você dá conta? Se não trabalhar 11, 12 horas por dia, não dá mesmo conta. Sim, quer Né? dizer, hard work, dedicação, vamos em frente. Quer dizer, gente, se você tem esse sonho de ser um empreendedor, de ser um executivo, e os melhores executivos que eu conheço são empreendedores. Eles são executivos, mas eles estão no negócio como se fossem deles. Esquece essa questão de 6 horas você ir embora. Esquece. Não que você nunca vai conseguir fazer isso. Existem ciclos, né? Existem momentos. Mas como o Cleiton bem disse, é hard work, é trabalho duro, a recompensa vem, o reconhecimento também. Mas você precisa saber que tem esse preço, né? E, inclusive, Cleiton, a Maria Barreto fala assim, essa eu consigo responder. O dia a dia é muito corrido, mas o Cleiton sempre arruma um tempinho para atender todos e todas as demandas. Olha o carinho, acredito que deva ser alguém do seu time ou que trabalha com você, não é? Ela é do RH da empresa. Ah, que legal, Maria Barreto. Obrigado aí pela sua participação. E o Davi Alegre, da Via Varejo, ainda complementa. Além disso, né, Cleiton, tem toda a responsabilidade de estatutário. Sim. Em- É um outro peso que nós sabemos que, embora sejamos estatutários, somos elitistas. Então, nesse momento, mais uma vez, você é sozinho. Mais uma vez é sozinho. Estatutário, no fim do dia, do ponto de vista civil, criminal, legal, é você que responde. Nossa, ou Né? seja, Então, o telhado ele é de vidro cristalino. cristalino. Então, gente, você vê, não tem, né? A gente às vezes olha a grama do vizinho e fala, essa grama é mais verde, não, eu poderia ter seguido esse caminho, mas você vê que independente do segmento que você decidiu, da profissão, do que você decidiu, você precisa de uma dose de sacrifício pessoal para conseguir chegar onde você quer e equilibrar os riscos com os ganhos, mas esses sempre vão ter. Agora, se você decidir se debruçar, né, tirar a poeira do sapato e vamos trabalhar, você percebe que você supera tudo isso. Tudo que o Cleito está me ouvindo é o que eu entendo, porque fazer tudo o que ele faz e ainda no final do dia ter uma família funcional, equilibrada, então é exatamente um trunfo. Parabéns, viu, Cleiton? Eu quero te agradecer muito por você estar aqui, de livre e espontânea vontade. Como todos sabem, os executivos, logicamente, não recebem nada, é pro bono, simplesmente pela contribuição em acreditar no aprendizado, na educação e, de alguma forma, ajudar a nossa sociedade. E eu queria deixar aberto aí para você fazer as suas
considerações finais. Parafraseando o Robert Half, da CBN, ele sempre no final diz assim: e não deixe de aproveitar o seu final de semana. Eu diria, não deixe de aproveitar o seu final de semana sem um bom churrasco. Isso é primordial para que você volte na segunda-feira. Para alguns, vão achar que está de mau humor, para outros, que ele está pilhado, mas o churrasco, o vinho, é que ajuda a seguir com essa batalha. Gente, olha, eu faço das palavras do Cleiton as minhas, e quando ele está querendo dizer churrasco, vinho, é para você encontrar o seu churrasco. É o seu. De repente você não come carne, mas você tem que entregar aquilo que é o seu maior prazer, aquilo que você extravasa. Cleiton, eu concordo totalmente, a gente não poderia terminar melhor. Foi ótimo, mais uma vez, obrigado. E vamos juntos. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, a colaboração, as perguntas. E, gente, obrigado mais uma vez, tá bom? Tchau, Cleiton. Uma boa noite e muito obrigado a todos.